Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas discussões aí sobre estequiometria. Nossa última aula a gente viu reações consecutivas, agora a gente vai ver um caso muito importante. Então vamos pegar aqui um exemplo que eu vou queimar butano, fazer uma reação de combustão do butano, tá? Que tem a presença do oxigênio, então cada 1 mol de butano precisa de 6,5 mol de oxigênio, produz 4 mol de CO2 e 5 mol de água. E vamos supor que eu vou fazer essa reação, eu pergunto para a gente aqui, a pergunta que a gente quer responder é a seguinte: qual é a massa de CO2 que eu vou obter nessa reação, tá? E eu vou fazer o seguinte, agora, você repara que nas reações estequiométricas das nossas aulas anteriores, a gente dava informação de um composto lá no reagente. Ou a gente dava um do produto, ou em vários exercícios você tinha informação sobre o produto e pedia de um reagente. Agora a gente está dando a informação de 2 reagentes. Isso é extremamente suspeito. Você coloque aí na sua mente que isso é extremamente suspeito para você ter um caso de excesso de reagente. Ou seja, um reagente está numa quantidade maior do que necessária para que a reação ocorra. Ou seja, quando tem excesso, vai sobrar um dos reagentes no final. O outro vai acabar numa reação direta. Logo, nós temos que a reação vai cessar quando o reagente, que a gente chama de reagente limitante, é inteiramente consumido, e o outro vai ser consumido e vai sobrar um pouquinho, que é o reagente em excesso. Então vamos ver esse caso aqui. Como é que a gente acha isso? Né? A gente tem a massa 11,6 gramas do C4H10 e a massa de 32 gramas de oxigênio. Como a gente vai achar o excesso? O excesso ele é visto e ele precisa ser visto da seguinte forma. A melhor maneira de ver excesso, ou uma das maneiras, pelo menos a que eu mais gosto, é pegar as massas e converter para mol. Então o número de mols do C4H10 é massa dele sobre massa molar dele, eminho sobre emão. Então vai ser 11,6 dividido por 58. Ou seja, aqui nós vamos ter 0,2 mol. Muito bem. Agora o número de mols de oxigênio, massa de O2 sobre massa molar de O2, vai ser 32 sobre 32. Repara que aqui em cima, né, eu pus as massas molares, 58, 32 e 44. 1 mol aqui. Ou seja, nós temos aqui 1 mol. Desculpe, não é 1 mol desse. É 1 mol de oxigênio e 0,2 mol desse carinha aqui. Agora vamos ver o seguinte aqui. Como é que a gente sabe se há excesso, né? Ou quem está em excesso? Tipicamente o padrão que eu vou escrever em vermelho aqui na reação é 1 mol de C4H10 precisa de 6,5 O2, 6,5 mol de O2 aqui. Então 1 mol de C4H10 precisa de 6,5 mol de O2. Agora note o seguinte, a gente vê que 0,2 e 1 definitivamente não segue a proporção estequiométrica da reação 1 para 6,5. Toda vez que isso acontecer, você já sabe que tem excesso. Quando você calcula o número de mols que é colocado lá no enunciado do teu problema, e esse número de mols não segue a proporção estequiométrica do balanceamento da reação, tem excesso. Agora resta saber quem é o excesso, né? E quem é o tal do reagente limitante aí no sistema. Então, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte, né? A gente pensa basicamente na seguinte coisa, Imagina que o C4H10 é aquele que está na quantidade certinha, né? Então, imagina que o 0,2 é o cara que está na quantidade certa, é o C4H10, desculpa, vai ser completamente consumido. Se 0,2 mol é o cara que está na quantidade certa, então veja que em azul
eu vou precisar de oxigênio, o número de mols de oxigênio que eu vou precisar para reagir é 6,5 vezes mais. Porque ó, é 1 para 6,5. 0,2 vezes 6,5, se fosse um 2 aqui, daria 13. Daria 1,3 mol. Então, se esse está na quantidade certa, eu preciso necessariamente de 1,3 mol de oxigênio para reagir. Mas ora, veja só, nós colocamos somente 1 mol. Então, para reagir todo o C4H10, eu preciso de mais oxigênio do que eu realmente tenho, do que eu realmente coloquei. Eu só coloquei 1. Então, meu caro, não é o C4H10 que é o reagente limitante. Quem é o limitante é o oxigênio. Quer testar? Então vamos testar. O teste é assim, ó. Faz o teste ao contrário. Imagine que o 1 mol é o limitante, ou seja, ele está na quantidade certa. Então, quanto que eu vou precisar de C4H10? Ó, eu vou precisar de C4H10 o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Se eu pegar 1 mol desse cara, eu vou precisar de 6,5 vezes menos. Ou simplesmente, você pode colocar aqui, ó, 2 sobre 13. Certo? Muito bom. Se você não vir isso, faz a regrinha de 3 aqui, ó. 1 está para 13 sobre 2 mol. Só que eu estou colocando 1 na quantidade exata. Quanto que eu vou precisar desse cara aqui? Então vai ser 13 sobre 2x e 1 aqui. Então x igual a 1 vezes 2 sobre 13. Certinho? E vai, ou seja, 2 sobre 13 aqui. Quanto que dá 2 sobre 13? Vamos pegar a calculadora aqui, ó. Ó, 2 dividido por 13, 0,15 aproximadamente. Então eu tenho 0,15 mol. Então quando nós colocamos, né, quando nós consideramos 1 mol como sendo de oxigênio, como sendo reagente limitante, nós percebemos que do 0,2 mol de C4H10 a C4H10, somente 0,15 mols reagem. Ou seja, de fato, o C4H10 é o reagente limitante, é o reagente em excesso, desculpa. Quem é o limitante é o oxigênio, tá certo? Então, eu tenho aqui de forma fundamental a seguinte coisa. Do C4H10, né, do 0,2 mol que eu coloquei, eu sei que 0,15 mol reagem. 0,05 sobra. Certinho? E aí, perfeito. Descobri então como é que é a ideia central. A ideia central é: testa com 1, faz a proporção. Imagina, o que é testar com 1? É considerar que aquele reagente é aquele que está na quantidade exata. Se usando a proporção no balanceamento da reação, você percebe que o outro está menos do que precisa, então você inverte o raciocínio. Você bota esse outro, né, como é o caso que eu fiz com o oxigênio, bota esse outro como sendo limitante, cara que está na quantidade exata. E claro que o outro, que é o C4H10, vai ser o reagente em excesso. Toda vez que você calcular, presta atenção, né, você considera um na quantidade exata e o outro tem menos do que precisava, você inverte o raciocínio. Certo? Então é esse outro que vai ser o limitante da sua reação. Perfeito? Agora, uma vez que você, encontrou o limitante, para você calcular o CO2, você nem precisa pensar no excesso. Por quê? Se você tem 1 mol de CO2 de oxigênio como limitante, é só você usar a proporçãozinha aqui, ó, tá? Você vai usar a proporção, de 1 mol aqui, de 6,5 está para 4, 1 mol está para X. Você pode usar o limitante para achar a informação sobre os produtos, por exemplo, certo? Então use o limitante.
Então vamos lá. Achando o CO2. A massa de CO2 agora. Uso limitante. Tá? E aí você vai fazer a proporção estequiométrica bonitinha, ó. Vamos lá. 6,5 mol está para 4 mol de CO2. Aqui é CO2, aqui é O2, certo? Mas a gente sabe que reage 1 mol. Quanto que a gente vai ter de CO2 aqui? Vamos fazer a continha. Número de mols de CO2 vai ser 4 sobre 6,5, tá? Mol. E para achar a massa, a gente usa N de CO2, é a massa de CO2 sobre massa molar de CO2. Então vai ser 4 por 6,5. Massa de CO2 é o que eu quero. Massa molar de CO2, 44. Então a massa de CO2 vai ser 44. 4 vezes 44 dividido por 6,5. Então vai dar, vamos fazer a conta aqui. 4 vezes 44 dividido por 6,5. 27, vamos ver? 1 grama. Certinho? Então essa é a quantidade de CO2 produzida. Então atento com excesso, suspeite do excesso quando você tem informação sobre 2 reagentes da tua reação. Certo? Faça aquele teste sobre um seu limitante e tentando achar o outro em excesso. Se você tiver o seu cálculo indicar mais do que foi colocado, você inverte o raciocínio e acha o excesso. Beleza? Grande abraço e a gente se vê na próxima videoaula.